Olá, meus alunos do nono ano do Colégio Professor Antônio Leite Vestibulares. Nós vamos falar de 3 assuntos. Vamos dividir esta aula em 3 partes. Essa primeira aula nós vamos falar de potenciação e suas propriedades. Na segunda e terceira aula, nós vamos falar de radiciação e simetria. Assuntos primordiais para você que está estudando para a primeira avaliação e para o simulado. Tudo bem? Então vem comigo e vamos estudar. Olha, gente, a definição de potenciação, seja um número real A e um número natural N com N maior que 1, chamamos de potência de base A e expoente N o número A elevado ao expoente N, isto é, o produto de N fatores iguais a A. Tá? De que forma eu posso entender isso aqui na definição? Olha, eu tenho aqui A elevado ao expoente N, tá? Isso aqui é igual, ó, eu tenho vários A aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A, tá? Então, o que é que significa isso? Eu vou ter o A aqui como a minha base, pela definição, tá? E vou ter aqui o N, ó, como o meu expoente, certo? E esses fatores aqui, ó, que eu vou chamar de N fatores, que são esses A's aqui, ó, eles vão ser multiplicados por ele mesmo de acordo com o número que vai estar aqui no expoente, tá? Ah, professor, então se eu tiver o 2 lá, o A ele vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes, tá? Então, se eu tiver exatamente aqui o A elevado ao expoente 3, eu vou multiplicar por ele mesmo a minha base 3 vezes, tá? Então, olha lá, a gente vai resolver de acordo com este exemplo bem aqui, ó. Então, aqui está na forma simplificada, tá? Eu tenho 2, que é a minha base, está elevado ao expoente 6, que eu vou chamar de sexta potência. Então, eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? Por ele mesmo. Aqui, ó, como o expoente é 6, eu vou multiplicar o 2, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes, certo? Porque o meu expoente aqui é 6. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2 dá quanto? Dá exatamente 64. Tá? Então, uma forma simplificada de 64 é 2 elevado à sexta potência. Da mesma forma aqui, ó, 4 elevado ao quadrado. Eu tenho 4, que é a minha base, vai multiplicar por ele mesmo de acordo com o número que vai estar no expoente. Como é 2, eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 2 vezes. 4 vezes 4, nesse caso aqui, é 16. Ok? Da mesma forma aqui, ó, tenho 5 ao cubo, ou a terceira potência. Então, eu vou multiplicar o 5 vezes o 5. Vezes o 5, quantas vezes, pessoal? 3 vezes. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Ok? E aqui, ó, tenho 10 ao quadrado. Então, 10, que é a minha base, ele vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes, ó, já que o meu expoente é 2. Tá? Então, 10 vezes 10 vai dar exatamente 100. Tudo bem até aí? Então, olha lá, ó, 12 ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar o 12 por ele mesmo 2 vezes, ó, já que o meu expoente também é 2. Dessa forma, eu tenho 12 vezes 12, que dá 144. Perfeito, gente? Então, essa aqui é a definição da potenciação. Agora, nós precisamos entender algumas propriedades que são fundamentais para a gente desenvolver esse assunto. Olha lá. A primeira propriedade é essa. Qualquer número que eu tenha na base e esse número está sendo elevado ao expoente 0, o meu resultado sempre vai ser 1. Tá? Então, aqui eu tenho A elevado a 0. O resultado vai ser 1. Tem um outro exemplo? Tem. Vamos colocar aqui o 2. Ó. 2 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Certo? Então, qualquer número elevado ao expoente 0 sempre vai ser 1. Perfeito, gente? Próxima propriedade é essa. Quando eu tenho uma base elevada ao expoente 1, o resultado sempre vai ser a mesma base. Certo? Olha outro exemplo aqui. Ó. Se eu tenho 3 elevado ao expoente 1, o resultado vai ser 3. Se eu tenho 4 elevado ao expoente 1, o resultado vai ser sempre 4. Ah, então se eu tiver 1000 elevado a 1, o resultado vai ser 1000. Qualquer número, ou seja, qualquer base que esteja com o expoente valendo 1, o resultado vai ser a própria base. Beleza? Olha lá. Próxima propriedade. Isso aqui é muito importante. Quando eu tenho uma base negativa,
tá? E o expoente é par, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver a potenciação, mas eu sei que o meu resultado vai ser positivo, tá? De que forma? Olha, quando eu tenho aqui, por exemplo, menos 3 ao quadrado, observa que o meu expoente ele é par. Se ele é par, então meu resultado vai ser positivo. Veja, eu vou pegar o menos 3 e multiplicar com menos 3. Por quê? A minha base é menos 3, mas o meu expoente é 2. Então, eu vou ter essa multiplicação aqui 2 vezes. Certo? Então, olha lá. 3 vezes 3 vai dar 9. Agora eu vou fazer o joguinho de sinal. Ó. Menos com menos vai dar mais. Então, por isso que eu vou ter o resultado positivo. Agora, aqui, ó, quando a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. Um exemplo aqui, olha, menos 3 ao cubo. Observa que a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar. Então, se eu desenvolver aqui, ó, menos 3 multiplicado por menos 3, que multiplica o quê? Menos 3. Ok? Então, olha lá, ó, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Agora eu vou fazer o jogo de sinal. Ó. Menos com menos dá mais e mais com menos é menos. Então, é válida aí a definição. Qualquer número, olha, tenho uma base positiva, uma base negativa e tenho um expoente par, o meu resultado vai ser positivo. Quando eu tenho uma base negativa e o meu expoente é ímpar, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. Não esqueça esta propriedade, tá? Base negativa, expoente par, positivo. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Então, continuando aqui, ó, eu vou ter a outra propriedade. Ó. Quando eu tenho a multiplicação, ou seja, o produto de bases iguais, o que é que eu faço? Neste caso aqui, eu vou conservar a minha base. Só colocar aqui. Eu vou conservar a minha base, que é o A. E o que é que eu faço com os expoentes? Somo. Vou somar os expoentes. Outro exemplo, um exemplo melhor aqui numeral, vou ter aqui ó, 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 4. Observa que as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu vou repetir a minha base e o expoente eu vou somar. 3 mais 4, isso aqui vai dar 2 elevado à sétima potência. Ok? Agora, quando o meu expoente, quando a minha base for dividida e a base for igual, aí eu vou ter o seguinte, eu vou repetir a minha base e o que é que eu faço com os expoentes? Vou subtrair, tá? Então, observa, quando eu tenho base iguais na multiplicação, eu somo. Quando eu tenho bases iguais na divisão, eu subtraio, tá? Não esqueça disso. Então, neste caso aqui, ó, vou dar outro exemplo, ó, 3 elevado à terceira, que divide 3 elevado à segunda. Ou seja, eu vou repetir a minha base. E o que é que eu faço com os expoentes? Subtraio os expoentes. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 1, que é a mesma coisa aqui, 3. Ok, gente? Agora, aqui eu tenho outra propriedade, potência de potência. Essa potência de potência, eu vou ter aqui uma base. E o que é que eu faço com os dois expoentes? Ó? Vou multiplicar os expoentes, certo? Olha aqui um exemplo. Eu tenho 3 ao quadrado. E este expoente está sendo elevado a outro expoente. Eu vou repetir a minha base e multiplicar os expoentes. Ó. Então, eu vou ter 3, 2 vezes 3 vai dar exatamente 6. Ok? E outra propriedade. Ah, professor, o senhor está fazendo só com bases iguais. E se as bases forem diferentes? Se as bases forem diferentes, veja, eu vou fazer individual aqui, ó, o expoente para cada produto. Então, eu tenho aqui o produto de A e B, né? A e B, então eu vou levar o expoente tanto para A como para B. Da mesma forma, a divisão, tá certo? Eu vou levar aqui, ó, na divisão A elevado a N, que divide o B elevado a N. E, olha lá, outro exemplo aqui, galera. Eu tenho exatamente uma base, o expoente é fracionário, tá? Como é que eu faço para desenvolver esta propriedade?
eu vou extrair aqui, ó, uma raiz quadrada. Esta base vai vir aqui dentro. E eu tenho aquela regrinha, aquela brincadeira. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Vamos dizer que o M está em cima e o N está embaixo. O M que está em cima vem para baixo e o N que está embaixo vai para cima. Ou seja, o M está no Sol, vem para a sombra. O N está na sombra, vai para o Sol. Ok? Para a gente finalizar esta aula, eu vou resolver aqui uma questão de potenciação. Eu tenho a soma de duas potências, mas para me somar eu preciso primeiro desenvolver. Então aqui eu tenho 0,2 ao quadrado mais 0,16 ao quadrado, porque eu coloquei em forma aqui decimal, porque muitos alunos têm dificuldade em multiplicar com vírgula, tá? Então olha lá, eu tenho aqui 0,2 que multiplica 0,2, que é a mesma coisa que 0,2 ao quadrado. Então é ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. Aí vem aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Então, somando aqui, eu vou ter 4, 0 e 0. Duas casas, eu tenho que observar isso aqui. Eu tenho quantas casas para o lado direito aqui após a vírgula? 1, 2, tá? Então, aqui eu vou andar 1, 2 casas. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. Então, este resultado aqui é 0,04 mais 0,16 ao quadrado é a mesma coisa que 0,16 que multiplica 0,16, tá? Organizando aqui, olha, eu vou multiplicar os dois, ó. 6 vezes 6 é 36, vai 3, 6 vezes 1 dá 6, com 3, 9, ó. E 6 vezes 0 é 0. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 6, por uma casinha aqui, é 0. Tudo isso aqui vai dar 0, né, gente? Então, somando aqui, ó, 6, 9, 6, 15, vai 1. 1 e 1 dá 2, 0 e 0. E agora, eu vou olhar aqui a vírgula. Observa que aqui eu tenho duas casas e aqui mais duas casas para o lado direito. Então, vou ter 4 casas decimais onde eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Então, este resultado aqui, ó, de 0,0256 dá quanto? Só somar aqui, ó, 0,04. Observa que nessa soma muitos alunos podem errar, porque eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, aqui vai ficar 0,0256. Como é que eu vou somar aqui? Acrescento um zero aqui, né? Só para ficar por igual. Aí eu somo. Aqui vai dar 6. Na soma aqui vai dar 5. 4 mais 2 dá 6. Aqui 0, vírgula e 0. Então, meu resultado aqui dessas duas somas aqui, tá? Essa soma de potência é exatamente 0,0656. Alternativa aqui, B de bola. Beleza? Então, gente, foi essa a nossa aula aí de potenciação. Espero ver vocês na próxima aula, onde nós vamos falar sobre radiciação e simetria, tá bom? Fica com Deus e até